mil e 10 giros de quinhentão. Acre Cap de Páscoa, 90 mil para você comemorar com a sua família. Garanta o seu e participe! Você pediu um grande avanço na saúde e vai receber em dobro. Primeiro, com a inauguração da primeira fase da nova maternidade Marieta Cameli, já com consultas especializadas. E além disso, a reativação da UPA do Tucumã com atendimento 24 horas. O governo, que já inaugurou hospitais, ampliou UTIs, fez telemedicina e os multirões, vai continuar trabalhando para seguir em frente. Governo do Acre, trabalhe para cuidar das pessoas. É hora de dar vida nova aos seus olhos. As lentes e armações que são tendência no mundo inteiro, você encontra aqui. Ótica Santa Luzia. Marcas nacionais, importadas, femininas, masculinas, infantis e óculos de sol. Trabalhamos com todos os tipos de lentes. Visão simples, bifocais e multifocais nacionais e importadas. Agende seu exame computadorizado com o optometrista Arlindo Queiroz. Ótica Santa Luzia, na Rua Rui Barbosa, 306, Centro, no térreo do Suami Hotel. Ótica Santa Luzia, vida nova para seus olhos. Olá, bom dia Cruzeiro do Sul, bom dia todo o Vale do Juruá. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Bom Dia Juruá nesta quinta-feira, 2 de abril, quinta-feira que antecede o feriado de Sexta-feira Santa, né? Conhecido também como Quinta-feira Santa ou Quinta-feira que marca, na tradição cristã, a última ceia do Nosso Senhor Jesus. Então, é uma alegria te ter aqui conosco, tá? Na zona rural do nosso município também, nos ramais, nas vilas da nossa cidade, na zona urbana, os comércios, os mercados que estão trabalhando, movimentando a nossa economia desde cedo. É uma satisfação de estar trazendo informação relevante logo cedo também. Eu me chamo Giovana Paixão e ao meu lado os meus colegas de bancada, Jânio Pinheiro e Leandro Matheus. Bom dia, Giovana Paixão, bom dia, Leandro Matheus, bom dia, ouvinte, bom dia, telespectador, bom dia para você que está preparando aquele mugunzá da Semana Santa, um abraço para você da zona rural, um bom dia para você do interior, da BR-364, prazer ter vocês na nossa companhia, sintonia, acompanhando o Bom Dia Juruá, através aí das mais diversas plataformas, é o Sistema Juruá de Comunicação integrado para trazer sempre a melhor informação para você todas as manhãs. Bom dia, Jânio, bom dia, Giovana, e o meu bom dia todo especial é para você que nos acompanha todas as manhãs, você que nos ouve pelo rádio, pela Rádio Juruá FM, você que nos acompanha pela TV Juruá, ou que está ligado nas plataformas, que hoje a audiência é muito grande, você do Acre, você de outros estados e principalmente você, meu amigo e minha amiga, aqui da região do Vale do Juruá, dessa terra abençoada, da terra da farinha, da terra do coco, né, que é Mâncio Lima, da terra da banana, lá em Rodrigues Alves, e outros produtos que estão ganhando mercado, como o café. É muito bacana ter sua audiência e, melhor de tudo, é saber que a nossa região está se desenvolvendo e é isso que a gente torce e é isso que a gente espera, principalmente porque quando se traz melhores desenvolvimento, quando a agricultura cresce, com certeza também melhora a comida aqui da nossa cidade, fica mais barata porque a gente não precisa importar tanto. Ou seja, aquilo que se gasta com frete se produz aqui, se economiza e se vende mais e com certeza o povo é mais feliz quando a riqueza chega. Você vai conferir hoje muitas informações na edição de hoje e vamos ver os principais destaques. Polícia Civil prende homem suspeito de furtar equipamentos de ar-condicionado em estabelecimento comercial de Cruzeiro do Sul.
A Polícia Civil também recupera televisores e celulares furtados roubados em Cruzeiro do Sul. Mais de 20 pessoas são presas em operação da Polícia Rodoviária Federal no Acre, que apreendeu armas e drogas. O ministro anuncia quase R$1 bilhão de investimentos para o Acre e destaca a ação de Jorge Viana. Com um tambaqui de mais de 10 quilos, jovem piscicultor vence o concurso do maior pescado na Feira do Peixe em Mâncio Lima. Essas e outras informações, englobando política, economia e desenvolvimento, você vai encontrar na edição de hoje. Vamos iniciar com as nossas matérias a nível policial. A Polícia Civil prende homem suspeito de furtar equipamentos de ar-condicionado em estabelecimento comercial de Cruzeiro do Sul. Foi na manhã desta quarta-feira um homem suspeito de furtar componentes de um sistema de ar-condicionado no Copacabana Shopping, em Cruzeiro do Sul. A ação foi realizada por equipes do Núcleo Especializado de Investigação de Crimes Patrimoniais, o NEPATRI. O investigado, identificado pelas iniciais JFPG, foi localizado no bairro da Lagoa após diligências iniciadas ainda na terça-feira. De acordo com a polícia, a região já vinha sendo monitorada pelas forças de segurança, o que contribui para a rápida identificação do suspeito. Segundo as investigações, o homem teria subtraído um compressor e 2 ventiladores pertencentes ao sistema de climatização do shopping. A ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança, o que reforçou os indícios contra o suspeito. Durante a abordagem, ele confessou o crime. Os policiais realizaram trabalho de vigilância e campana ao longo da noite até conseguirem localizar o investigado na manhã seguinte. Ainda conforme o NEPATRI, o suspeito é reincidente e já responde por outros furtos na região, sendo este pelo menos o 4º caso atribuído a ele atualmente em apuração. Após a prisão, o homem foi encaminhado à Delegacia Geral de Cruzeiro do Sul, onde permanece à disposição da Justiça. A Polícia Civil também informou que as investigações continuam com o objetivo de identificar o possível receptador dos materiais furtados, além de apurar a participação do suspeito em outros crimes semelhantes registrados na região. Então, mais uma apreensão, mais uma prisão realizada pela Polícia Civil, como foi bem dito na matéria, né? Aquele velho caso, porque é um novo reincidente, né? Já é a 4ª vez sendo pego, se envolvendo com esse tipo de situação, mas é o sistema que a gente está inserido, é a nossa legislação, né? Porque o que a polícia pode fazer é o que pode, o melhor que pode com o que tem. Então, esse trabalho contínuo, né? Então, a gente vê que tem tido um grande número de ondas de assaltos, roubos nos estabelecimentos comerciais e esses criminosos ficam à disposição do judiciário e à disposição da nossa legislação, que acaba assim trazendo uma reincidência, como são os casos que a gente traduz aqui. Jânio, pode falar. Não. Como a gente, ouvindo a matéria, né, Giovana trazendo aqui as informações, a gente parece até aquela brincadeira que a gente fazia antigamente, brincadeira da pira, que pegava, soltava. Tá igual essa situação da polícia fazendo o seu trabalho, pega o criminoso, leva pra cadeia, prende, o judiciário solta. Pouco dia de novo, o criminoso tá lá novamente, praticando o mesmo crime, às vezes com uma gravidade ainda maior, trazendo prejuízo ao setor empresarial, às pessoas, à sociedade. Aí prende novamente. O que a justiça faz? Solta. Porque nós temos uma legislação frouxa no sentido de que quando dá uma oportunidade, todo mundo tem direito de errar uma vez, né? Dependendo da situação, e ser perdoado, ou seja, ou ter uma nova oportunidade. Mas 4 vezes, aí é uma situação vergonhosa para o nosso sistema judiciário. O judiciário não cria lei, quem cria lei é os nossos representantes, os deputados. Por isso que é tão importante a gente saber em quem votar, saber fazer as escolhas e acompanhar o trabalho dos nossos representantes e pressioná-los. Com o advento das redes sociais, agora ficou mais fácil da população pressionar os deputados, senadores, o chefe dos poderes executivo, estadual, municipal e federal,
para pressionar para que tenhamos uma legislação, ou seja, que não seja tão avacalhada como é a nossa atual. A gente fala tanto em direitos humanos, mas a gente precisa também ver que a sociedade dá tantos direitos, mas precisamos também ter os deveres. E os deveres é o quê? Fazer com que essas pessoas possam pagar pelo menos o mínimo da pena daqueles crimes que estão cometidos, porque senão até a própria polícia fica desestimulada a trabalhar. Ou seja, o que eu vou fazer? Levar só para, ou seja, prender mais uma vez e a justiça soltar? Só pode ter algum espírito sobrenatural do mal para ajudar esses indivíduos, porque se chama uma pessoa especializada para consertar um ar-condicionado, é preciso botar uma escada, é preciso ter uma ajuda ali, tem todo um esforço, né? E essas pessoas, eles tiram com facilidade, né, toda a fiação de um ar-condicionado, não se machucam, possivelmente, a polícia não fala se as pessoas estão machucadas ou não, né, não caíram de nenhum lugar, então, meu irmão, o negócio está complicado. E atenção 220. E atenção 220. Não tem, um negócio sobrenatural, só pode ser, que ajuda esses indivíduos a cometer esse tipo de crime. Outra ocorrência policial foi da Polícia Civil, que recuperou televisores e celular furtados e roubados em Cruzeiro do Sul. A equipe do Núcleo Especializado de Investigação de Crimes Patrimoniais, NEPATRI, recuperou na quarta-feira, dia 1º, 3 televisores e um aparelho celular provenientes de crime de roubo e furto registrado recentemente em Cruzeiro do Sul. A ação é resultado de diligências investigativas e conduzida pela unidade especializada, que vinha apurando uma série de ocorrências relacionadas à subtração e à comercialização ilegal de equipamentos eletrônicos na região. Após levantamento de informações e trabalho de inteligência, os policiais identificaram possíveis locais onde os objetos estariam. Durante as diligências, os investigadores localizaram os itens em posse de terceiro. As pessoas ouvidas afirmaram ter adquirido os produtos sem conhecimento da origem ilícita. Todo o material foi apreendido e encaminhado à Delegacia Geral de Cruzeiro do Sul, onde serão realizados os procedimentos legais. Jânio e Giovana, e você que nos acompanha, como a pessoa diz, eu não sabia, realmente ela poderia não saber, mas se alguém chega com um celular que você imagina que custa R$2.000, te oferecendo por 200, já é suspeito, desconfie, né? desconfie. Não tem nota fiscal. Olha, rapaz, porque tá tão barato assim, é um presente misterioso. Então é por isso que às vezes as pessoas que compram produtos oriundos do crime, a pena dele é inclusive maior, para que, ou seja, não dê cabimento, né? Só tem ladrão porque tem alguém que compra aquele roubo. E pegando um gancho dos 2 últimos comentários que a gente fez aqui, dessas matérias lidas, uma informação, né? A gente está afadado a um sistema muito limitado mesmo, porque aqui no nosso país tem uma das maiores populações carcerárias do mundo, então a gente sofre por muito superlotação nos presídios. Então, por conta disso, a legislação, ela tem essa flexibilidade por conta de um problema estrutural. Então, é uma coisa assim que a gente, como cidadão, tem que ter na consciência, tem que ter na cabeça que é a nossa estrutura, o nosso sistema, ele tem essas limitações e a gente pode fazer o possível para eleger bons representantes que possam vislumbrar uma visão que tenha uma assertiva maior para o nosso futuro, para trazer mais segurança, mais conforto aqui para o desenvolvimento do nosso país. E ainda falando sobre matérias policiais, mais de 1,4 toneladas de drogas é apreendida pelo Gefron no Acre no primeiro trimestre de 2026. Um balanço operacional do Grupo Especial de Operações em Fronteira, Gefron, referente ao período de janeiro a março de 2026, mostra que foram registradas 36 ocorrências, sendo 11 relacionadas ao tráfico de drogas e 4 de descaminhos, descaracterizado pela importação ou exportação de mercadorias sem o pagamento devido dos tributos. Nos 3 primeiros meses do ano, 14 mandados de prisão foram cumpridos e 51 conduções foram realizadas, o que reforça a atuação contínua aos principais crimes que impactam as regiões de fronteira e a responsabilização dos envolvidos na prática criminosa. A atuação do Gefron é essencial para a descapitalização de organizações criminosas. Segundo o relatório, cerca de mais de 14 milhões de reais foram apreendidos e impactaram de forma direta os grupos atuantes. Vamos trazer aqui então, os números. Cigarros apreendidos foram mais de 5 mil maços,
Veículos apreendidos e recuperados foram 11, entorpecente retirado de circulação, mais de 1.400 quilos, arma de fogo apreendida, foram 7, e dinheiro apreendido, mais de 2 milhões de reais. Então, essa estatística mostra que as polícias realmente estão trabalhando, estão na rua, estão investigando, estão tirando de circulação pessoas envolvidas em crimes, mas eu duvido muito que dessa quantidade de pessoas que foram apreendidas, que foram prendidas, foram presas, né, permaneçam até hoje na cadeia, duvido. Isso me lembrou de um artigo que eu estava estudando na faculdade, né, de matéria de relações internacionais. Quão complexo é essa cadeia de mercado ilegal aqui nessas regiões de fronteira, aqui, principalmente aqui do nosso Acre, da Amazônia em geral. É muito complexo, Jânio. São trilhões de reais que o crime organizado, que os mercados ilegais, a estrutura do mercado, ele lucra por ano. Então, a gente vê aqui essas notícias e, estudando mais a fundo, a gente tem acesso à ponta do iceberg, porque dentro, assim, é muito mais complexo, envolve muitas mais pessoas que a gente nem imagina que são envolvidas também, dentro de estudos acadêmicos, né? Isso daí é resultado de estudos e artigos e observações, mas trazendo aqui essa informação para vocês. E mais de 20 pessoas são presas em operação da Polícia Rodoviária Federal no Acre, que apreendeu armas e drogas. A ação, encerrada no último sábado, dia 28, teve duração de 5 dias e focou no combate a crimes das rodovias federais e regiões de fronteira. Ao todo, 22 pessoas foram detidas e 9 mandados de prisão foram cumpridos ao longo da operação. Durante as fiscalizações, as equipes apreenderam um fuzil ou carabina, uma pistola e 152 munições. Também foram localizados e presos 9 foragidos da Justiça. Contrabando e produtos irregulares no combate ao comércio ilegal foram apreendidos 7.000 maços de cigarro contrabandeados e 2.400 unidades de cosméticos de origem irregular. Então, trazendo também mais informações sobre essa força-tarefa integrada, né? A participação dos policiais foram de 23 policiais rodoviários federais e tiveram apoio de outras forças de segurança, como a Polícia Civil, Gefron, a Receita Federal, Ministério da Agricultura e a Unidade Especializada da Polícia Militar. Então, essa é a atuação das equipes de segurança, as forças de segurança que estão trabalhando no nosso estado, que a gente já repete aqui várias vezes que é uma região de fronteira. Então, esse é um crime muito delicado, porque como é uma região de fronteira, o crime organizado aproveita desse posicionamento geográfico para ter mais facilidade, infelizmente, nos mercados ilegais. E também no Acre, criança de 6 anos é levada à delegacia após comer chocolate de supermercado. Jânio, quais são as informações? Inclusive, essa informação, Giovana e Leandro, ela tem repercutido muito, né, a nível estadual, porque chamou realmente a atenção, né? Foram 2 crianças que foram encaminhadas para a delegacia por terem consumido um biscoito ali no supermercado da capital. Essa criança de 6 anos e o irmão dela, de 13, as mesmas foram conduzidos à delegacia de flagrantes. Foi na noite do último dia 31, após um episódio registrado em um supermercado localizado na rua Rio de Janeiro, no bairro Floresta, em Rio Branco. E de acordo com informações apuradas, os 2 irmãos estavam no estabelecimento para fazer compras. O adolescente selecionou alguns produtos e efetuou o pagamento no valor de cerca de R$12. Durante a permanência no local, a criança pegou uma barra de chocolate avaliada em pouco mais de R$3 e consumiu o item antes de passar pelo caixa, e o irmão esqueceu de pagar. Após deixarem o interior do supermercado, os menores foram abordados por seguranças do estabelecimento e, ao ser informado sobre o ocorrido, o adolescente se ofereceu para pagar pelo produto utilizado, utilizando aí um cartão da mãe, que tinha ainda saldo disponível. A proposta, no entanto, não foi aceita e a Polícia Militar foi acionada. Resumindo aqui toda a situação, imagina só, uma barra de chocolate, R$3, era preciso uma situação dessa? Não era, né? Não estavam roubando, ele esqueceu de pagar, disse, vou me oferecer a pagar, eu acabei esquecendo de pagar o chocolate que a minha irmãzinha comeu ali no supermercado. Então, mas eu acredito que as crianças elas foram soltas, né? Depois aí de pagar esse grande valor,
de R$3 esse supermercado, né? Lamentável. A nossa legislação tem um princípio da insignificância, né? Então essas questões assim são insignificantes para entrar em um processo judiciário ou para dar um grande procedimento processual. Mas essa situação ela revela algumas coisas. Não falando do caso desse menino de 6 anos, né? Porque é criança, então não tem ali aquela noção de o que está fazendo de errado, não. Isso é o dever dos pais, tá mostrando. Mas mostrar também, falando em outros casos, mais puxando o gancho, que uma pequena ação, pegar uma coisa assim sem pedir, sem pegar, porque às vezes as crianças podem fazer isso mesmo, podem normalizar para grandes ações. Então, e fica o alerta para os pais sempre estarem ensinando os seus filhos, né, a não pegarem o que não é seu, para se tornarem cidadãos de bem, honestos e responsáveis também. O que eu entendi aqui na matéria é que eles pegaram, né, esse chocolate, né, juntamente com os produtos, né, que custaram R$12, no final, para pagar o chocolate e também esses outros produtos. E acabaram que esquecendo de pagar, né, o chocolate já tinha sido consumido. Eles já tinham pagado os demais. Isso, iam pagar o chocolate, só que acabaram escendo de pagar, né, não estava ali na houve incluído, até a tentativa de pagar o chocolate, né, mas o funcionário lá não aceitou, até diz na matéria também que o funcionário não achava necessário aqueles procedimentos todos, mas estava apenas seguindo ordens, né, mas fica já um alerta de outros casos também que podem acontecer. Aproveite você que está nos acompanhando, dê aí sua opinião para a gente saber o que é que você acha de tudo, das matérias que a gente trouxe até o momento, da matéria do chocolate. A gente quer saber a sua opinião, porque aqui a gente fala, traz o que a gente pensa, o que está escrito nas matérias, nas reportagens, mas o importante também é você participar conosco. Às vezes tem aquelas uvas lá separadas, né, no supermercado, você chega lá, aí olha, tá aberta ali, né, vai comprar a uva e acaba que degustando uma, duas. Cuidado, viu? Já se pode ser cobrado aí no final. Saindo um pouco da área policial, vamos registrar um acidente que aconteceu na BR-364. Uma carreta sai da pista após o motorista perder o controle no interior do Acre. Um susto marcou a tarde de quarta-feira na BR-364, no trecho entre Sena Madureira e Manoel Urbano. Uma carreta utilizada para transporte de gado, mas que no momento do acidente não estava carregada, acabou saindo da pista após o condutor perder o controle da direção. Apesar da situação, ninguém ficou ferido. O motorista saiu ileso e os danos registrados foram apenas de ordem material. Ainda não há informações oficiais sobre o que teria causado o acidente. No entanto, fatores como possíveis falhas mecânicas podem ter contribuído para o ocorrido. Para retirar o veículo, foi necessário o auxílio de um trator, que ajudou a trazer a carreta de volta à rodovia. Durante o trabalho, o trânsito no trecho exigiu atenção redobrada por parte dos motoristas. Portanto, é sempre importante ter o cuidado, mas o melhor de tudo é que os danos foram apenas materiais, né? O motorista ficou ileso, está tudo bem, já se restabeleceu e seguiu sua viagem. São 7h da manhã e 25 minutos. Vamos para um breve intervalo comercial e daqui a pouco voltamos com mais informações. É dia de comprar, é dia de Gazin, dia de economizar, é dia de Gazin. Milhares de ofertas em 12 vezes sem entrada no carnê. Confere só: Smart TV Samsung 55 polegadas, 12 de 324,90. Samsung Galaxy A36 256 GB, 12 de 189,90. JBL Partbox Clube 120, 12 de 229,90. Aproveite tudo isso no dia de Gazin. Quem quiser levar, vem pro dia de Gazin. Você sabia que uma única doação de sangue pode salvar até 4 vidas? Doar sangue é um ato de amor. Muitas pessoas nos hospitais dependem desse gesto simples para continuar lutando pela vida. Doar sangue é rápido, seguro e transforma vidas. Se você tem entre 16 e 69 anos, está com boa saúde e pesa mais de 50 quilos, procure o Hemocentro mais próximo e faça sua doação de sangue. Hemonúcleo de Cruzeiro do Sul. Acricap de Páscoa, um domingo cheio de alegria, onde você pode ganhar uma bolada de 90 mil com apenas R$5 e fazer desta Páscoa uma data inesquecível. Domingo tem 90 mil reais no quarto prêmio e mais 5 mil, 3 mil, 2 mil e 10 giros de quinhentão. Acricap de Páscoa,
90 mil para você comemorar com a sua família. Garanta o seu e participe! Você pediu um grande avanço na saúde. E vai receber em dobro. Primeiro, com a inauguração da primeira fase da nova maternidade Marieta Cameli, já com consultas especializadas. E além disso, a reativação da UPA do Tucumã com atendimento 24 horas. O governo, que já inaugurou hospitais, ampliou UTIs, fez telemedicina e os multirões, vai continuar trabalhando para seguir em frente. Governo do Acre, trabalhe para cuidar das pessoas. É hora de dar vida nova aos seus olhos. As lentes e armações que são tendência no mundo inteiro, você encontra aqui. Ótica Santa Luzia. Marcas nacionais, importadas, femininas, masculinas, infantis e óculos de sol. Trabalhamos com todos os tipos de lentes. Visão simples, bifocais e multifocais nacionais e importadas. Agende seu exame computadorizado com o optometrista Arlindo Queiroz. Ótica Santa Luzia, na Rua Rui Barbosa, 306, Centro, no térreo do Suami Hotel. Ótica Santa Luzia, vida nova para seus olhos. Estamos de volta às 7 horas da manhã, mais 29 minutos. Agradecer a todos que estão comentando através das nossas redes sociais. Aqui no Instagram, a Catiele Costa disse: bom dia, eu acho que não tinha necessidade disso, por causa de R$3. É o comentário dela, é a opinião dela, a gente compartilha também da mesma opinião, Catiele. O Marcelino Almeida, bom dia. A Cria Bueno, bom dia. E a Joselma, um monte de gente falando aqui, bom dia também. Muito obrigada pela audiência de vocês, pessoal. Compartilhem, falem de onde vocês estão falando. No nosso YouTube está com problemas técnicos que a nossa produção já está resolvendo desde ontem mesmo. Então, muito obrigada por estar sintonizado no Facebook e no Instagram. E o Paulo César acabou de comentar, bom dia, nunca vi o peixe, tá muito carinho o mercado. Isso aí é a lei do mercado, Paulo César. Aí o que a gente pode ter o controle, mas realmente eu não fui na Feira do Peixe para ver se os peixes estavam caros mesmo. Você foi, Jânio? Não, ainda mas não. Mas o povo tá falando, realmente. Mas se você for analisar é o seguinte, a gente falou, não, vou comprar ali uma lata de sardinha. Mas tá muito caro também, se você for analisar. Tá tudo encarecendo no final das contas. Na verdade, Jânio, é que a gente tem que torcer que aumente mais a produção, para que quanto mais oferta, melhor ficará o preço. Agora, se tem pouca oferta e muita demanda, com certeza o produtor vai aumentar, né? Vai valorizar o seu produto. Tem um amigo nosso aqui da produção, né, que comprou uma caixa de sardinha, viu? E vamos falar de coisa boa? Na Cruzeiro Motocenter Yamaha, você vai encontrar a única concessionária no Vale do Juruá que não vai cobrar um frete. E tem mais, além de você sair com a moto 0 km sem frete, você vai sair também com um capacete novo em folha San Marino. Vamos conferir. E é isso. Cadê a Yamaha Produção? Hoje eu estou aqui na Cruzeiro Motocenter Yamaha e vim trazer um recado muito importante para você. Todas as motocicletas com 0% de entrada, a Lander 2026, Facto, Phase e muitas outras aguardam por você aqui na Cruzeiro Motocenter Yamaha. E lembrando, não pode faltar, a Cruzeiro Motocenter Yamaha é a única concessionária de todo o Juruá que não te cobra frete na hora de você adquirir a sua motocicleta. Realização de sonhos é aqui na Cruzeiro Motocenter Yamaha. Vem que a gente aguarda por você aqui. Tá aí, né? A única concessionária que não vai te cobrar o frete. E além disso, também você sai com um capacete San Marino 9 em folha na Yamaha Cruzeiro Motocenter.
Dando continuidade aqui das nossas informações, vamos adentrar em matérias políticas. Aqui em Cruzeiro do Sul, o presidente da Câmara de Vereadores de Cruzeiro do Sul, Elter Nóbrega, deixa o Progressistas, se filia ao PSD e mira vaga na Aleacre. O vereador Elter Nóbrega, atual presidente da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul, oficializou sua saída do Progressistas para se filiar ao Partido Social Democrático, movimento estratégico com foco na disputa por uma vaga na Assembleia Legislativa do Acre nas próximas eleições. A mudança partidária ocorreu com respaldo político e jurídico. Elter recebeu o aval do presidente nacional do Progressistas, o senador Ciro Nogueira, além de contar com manifestação favorável ao Ministério Público Eleitoral e da direção regional da sigla no Acre, atualmente integrada à Federação União Progressista. Nos bastidores, a saída é vista como uma decisão pragmática. Mesmo sem conflitos internos ou risco de perda de mandato, Elter avaliou que dentro da Federação União Progressista teria dificuldade de competir em igualdade de condições por uma vaga na Aleacre, diante do cenário de forte concorrência interna. Então, o que ele avaliou, né, Leandro? Isso, no partido que eu estou, para mim, sair candidato, né? Para mim sair candidato a deputado estadual, eu vou ter que ter mais valores e estar competindo com alguém forte aí para assumir uma das cadeiras, né? Então, a primeira coisa é que ele teria que concorrer com alguém que, no mínimo, 10 deputados já com mandato, com estrutura. Ontem mesmo aqui a gente trouxe a notícia da filiação de 4 deputados no União Brasil, além dos deputados que já têm no Progressista, como é uma federação, são 2 partidos em uma só, que é a Federação, unidos, ou seja, todos concorrem ali. Por exemplo, Nicolau Júnior teve 16 mil votos na eleição passada. Maria Antônia e Manuel Moraes, mais de 10 mil. O que é que um cara com vereador, com a estrutura de vereador, vai fazer dentro de uma legenda dessa, concorrer? Vai servir de escada. Ele fez a escolha, ou seja, na lei da sobrevivência, primeiro eu, né, gente? Ele arriscou, ele achou que nesse partido que ele se filiou agora, será mais fácil, né, conseguir uma vaga ali na Aleacre, né? Mas são as tentativas da política, né? Falando ainda sobre políticas e investimentos aqui no nosso estado, em agenda no Ministério dos Transportes em Brasília, o ministro Renan Filho anunciou nesta quarta-feira um pacote de obras rodoviárias que soma quase R$1 bilhão para o nosso estado. Temos o vídeo do ministro Renan Filho explicando quais são os principais investimentos que serão feitos. Já estão garantidos. Estão garantidos no orçamento desse ano, né? O presidente Lula priorizou esses investimentos no Acre. Só para efeito de comparação para o povo acreano que nos assiste através dessa entrevista coletiva aqui, o último ano do governo passado foi destinado ao Acre apenas R$82 milhões. Esse ano, R$600 milhões, ou seja, são 6, 7, talvez 8 vezes mais recursos em um único ano. Para fazer o quê? Para reconstruir a BR-364 de Sena Madureira em diante, para garantir investimentos de 120 milhões na chegada da 364 até a cidade de Rodrigues Alves, para reconstruir na integralidade o acesso que o Jorge, quando foi governador, construiu do aeroporto até a cidade de Rio Branco, e para por fim aquele contorno de Brasileia, que foi um convênio no passado que nós repassávamos os recursos ao governo do Acre, mas houve problemas com a CGU, até a operação da Polícia Federal, e eu decidi, por recomendação da CGU, cancelar o convênio com o Estado e tocar a obra pelo DENIT. Isso colocará R$75 milhões e até o dia 20 nós vamos publicar esse edital e o edital da reconstrução com macadame, com a base adequada para o solo do Acre, de Sena Madureira até a cidade passando Manuel Urbano. Até Manuel Urbano, 100 quilômetros, os primeiros 100 da reconstrução com essa tecnologia de engenharia da BR-364. Então são sonhos antigos, né? Além disso, nós publicamos hoje a contratação do projeto da empresa para Cruzeiro do Sul, de Rodrigues Alves a ponte lá de Rodrigues Alves a Cruzeiro do Sul. Uma obra relevante, que eu disse que faria o projeto. O governo passado tinha personalidades que participaram do governo lá cobrando a ponte, como se eles não tivessem participado do governo. Não fizeram nem o projeto.
Então agora nós vamos fazer o projeto e vamos fazer a obra também. O que vale dizer é que o governo do presidente Lula está aplicando no Acre muito mais recursos para fazer a qualidade da rodovia, especialmente da BR-364, avançar. Porque o Acre, vale colocar isso, né, Jorge? Ele é um estado com população menor do que a média nacional e colocado no extremo norte e oeste do país. A 364 ela é a maior rodovia diagonal do Brasil. Rodovia diagonal que nasce num ponto e acaba em outro, em São Paulo, ali ligando ao Porto de Santos. O menor fluxo é lá no Acre. Ela tinha uma decisão política de baixo investimento. Por isso as pessoas convivem há tanto tempo com estrada ruim. O governo do presidente Lula tomou novamente a decisão, depois de já ter construído a 364 lá atrás, junto com a presidente Dilma, depois ver a obra evoluir nos governos sequentes, tomou a decisão de reconstruir, agora dentro de uma engenharia superior, inclusive, porque com essa decisão, definitivamente, o povo do Acre vai deixar de ser obrigado a conviver com estrada ruim. Tem muita coisa que é difícil na vida, muita coisa. Eu já fui prefeito, já fui governador 2 vezes, nos 2 cargos aí, agora fui ministro. E percebi que o brasileiro, ele muitas vezes é obrigado a enfrentar dificuldades. Numa parte do Brasil de um jeito, noutra parte do outro. Agora, uma das maiores dificuldades que existem é a estrada ruim. E a 364, que é boa no Brasil todo, quem mora em Rondônia sabe, quem mora no Mato Grosso sabe, quem mora em São Paulo sabe, quem mora em Goiás sabe. Ela tem qualidade de pavimento no Brasil inteiro, agora vai ter a mesma qualidade de pavimento no Acre. É isso que o povo merece, que é independente. Tá aí a fala do ministro Renan Filho, né? Assim, a gente observa pela fala que ele está ciente da realidade que a gente vive aqui no nosso estado. Então, esse é o dilema muito antigo, né? Da nossa BR-364. Torna-se até repetitivo, o que faz lembrar do movimento que teve ano passado da caravana dos deputados. De todos os representantes políticos do nosso estado participaram dessa caravana pedindo socorro à BR-364, então é positivo. A gente sabe que o macadame, ele é um recurso que é duradouro, mas é caro também, principalmente tipo, o metro cúbico aqui próximo às nossas regiões, Cruzeiro do Sul, de acordo com matérias do ano passado, fizeram esses estudos, chegam a 700 a 800 reais um metro cúbico de macadame, mas é muito melhor investir numa coisa que é boa, duradoura, que vai gerar por gerações e gerações, que vai durar, do que investir num sistema que colocar a sujeira por debaixo do tapete e depois de uma outra gestão tem que fazer aquilo de novo. Então, a gente espera que esses recursos eles se tornem concretos no sentido de que a gente veja o resultado. Sem falar também da notícia da ponte que liga Cruzeiro do Sul com Rodrigues Alves, né? Ambas as obras muito importantes aqui para o nosso desenvolvimento da nossa região. Então, que alegria será quando a gente divulgar matérias concretas de que está sendo construído, já começaram os trabalhos, né, Jane e Leandro? Mas é importante frisar, né, que um dos trechos também que é muito crítico, por exemplo, da região do Gregório até aqui, já foi licitado, já tem empresa trabalhando, fazendo as obras necessárias, a operação tapa-buraco e posteriormente a restauração da BR-364. Outra coisa importante aí que ele fala, destaca também o papel do ex-governador e ex-senador Joy Viana na busca desses recursos, que quase 1 bilhão, ou seja, de recurso licitado, só do trecho Gregório até Cruzeiro do Sul, temos praticamente R$500 milhão que já está sendo investido. Enquanto ele lembra também que o governo passado, no último ano, investiu apenas 82 milhões. 82 milhões é uma orla que se faz numa cidade pequena, aqui no interior do Acre, no interior do Amazonas, um porto. Ou seja, é muito importante que esses recursos eles sejam investidos, como bem a Giovana falou, e que seja uma obra duradoura. É melhor gastar muito com algo que vai se perpetuar, ou seja, que vai demorar bastante tempo, algo perene, do que gastar mediano com algo que daqui a um ano vai ser preciso fazer de novo, como era feito praticamente todos os anos. Ou seja, recurso público chega uma hora que acaba. É público, ou seja,
Por isso que a gente lembra que teve a Inconfidência Mineira, né? Porque a coroa portuguesa, ela pegou tanto ouro que quando ela procurou, não tinha mais. Aí começou a raspar e o pessoal começaram a ficar inconformado, assim também aos impostos. Por isso que é preciso fazer boas coisas para que não sugue tanta população. Agora, tem aquele problema também, né? É preciso que haja uma fiscalização quando estiverem trabalhando ali naquela parte lá de Sena, é um trecho mais crítico, onde vão usar o macadame, né, que é um produto caro, né, é uma matéria-prima muito cara que será utilizado na BR. Porque não adianta você pegar um aço, né, soldar ele mal soldado, com pouco tempo ele cair, né, ele quebrar. Né? Então tem que ser um serviço bem feito, com a fiscalização ali sempre de olho, né, para que aquele serviço ele permaneça, não dure apenas 1, 2, 3 invernos ali. Né? Com certeza, é um trabalho muito sério, porque só quem sabe a realidade aqui da nossa região sabe o quão importante é isso. Então, como deve ser feito, assim, com seriedade, compromisso e responsabilidade, acima de tudo com os nossos recursos públicos. Se é público, é do povo, sai do nosso bolso também. Então, são 7 horas da manhã e 42 minutos. Agradecer a todos que estão comentando aqui no Instagram. O Cabrim, o nome dele é assim, tá Cabrinha, mas eu não sei qual é o nome dele aqui no Instagram. Ele disse assim, trovão que deu ontem de madrugada, que chamou bastante atenção, acordou o Jânio, inclusive. Rapaz, eu pulei da cama, eu nunca tinha visto um negócio daquele altas horas, né, por volta de meia-noite, 10, meia-noite 15. Ô, Leandro, eu tenho certeza que esse raio ele atingiu alguma coisa aqui na nossa cidade. Com certeza, as informações ainda estão chegando aos poucos, né? Mas, Jane e Giovana, eu quero trazer uma informação de utilidade pública, que hoje, como é ponto facultativo, hoje e amanhã, hoje na quinta-feira, precisamente, 2 unidades de saúde, que é as unidades básicas, né? Que é a unidade de saúde Nestor Soares Vasconcelos, no bairro da Coab, estará funcionando das 7 horas às 17 horas, ou seja, durante o dia todinho, né? E a unidade de saúde Euclides Alves de Melo, na Boca da Alemanha, funcionará das 7 horas às 12 horas na Central Única de Medicamento. O atendimento será das 7 às 12 horas. Já na sexta-feira, Paixão de Cristo, não haverá expediente em virtude do feriado nacional. 7 horas da manhã, mais 44 minutos, e o recadinho para você vem das lojas Gazin. Você que está a fim de comprar barato, aproveita a promoção, porque a Móveis Gazin está aí preparadíssima, sempre com muitas novidades, muitas ofertas e aquela forma de parcelamento que cabe no seu bolso. É dia de comprar, é dia de Gazin, dia de economizar, é dia de Gazin. Milhares de ofertas em 12 vezes sem entrada no carnê. Confere só. Smart TV Samsung 55 polegadas, 12 de 324,90. Samsung Galaxy A36 256 GB, 12 de 189,90. JBL Partbox Clube 120, 12 de 229,90. Aproveite tudo isso no dia de Gazin. Quem quiser levar, vem pro dia de Gazin. Tá, então você não pode deixar de conferir as novidades que a Móveis Gazin tem para você. São 4 lojas em Cruzeiro do Sul. Gente, ofertas incríveis, forma de parcelamento especiais para você mobiliar a sua casa inteira com o melhor produto e a melhor forma de pagamento. Dando continuidade às nossas matérias de eleição política, Wagner Salles diz que está tudo certo para a indicação de Jéssica como vice de Maísa. Quais são as informações, Jânio? É isso mesmo, é a dança das cadeiras, né, na política aqui do nosso estado. E o Wagner Salles, ele disse o seguinte, né, na tarde da última quarta-feira, em entrevista, que está definida a indicação da ex-deputada federal Jéssica Salles como candidata a vice-governadora da chapa, encabeçada pela vice-governadora e pré-candidata ao governo Maísa Assis, do PP. Segundo Wagner, a composição já está certa, dentro da aliança formada por MDB, PP, PL e União Brasil, que articula a disputa majoritária nas eleições deste ano. Ele explicou ainda que Jéssica não participará da cerimônia de transmissão de cargo do Executivo Estadual, ou seja, da transição de cargo do Executivo Estadual, marcada para esta quarta-feira, dia 2. A mesma não participará por compromissos profissionais em São Paulo.
Então, a solenidade de transição de cargo ocorrerá às 17 horas, quando o governador Gladson Cameli deixará o comando do Estado para se dedicar à disputa de uma das vagas ao Senado Federal, né? Então tá aí, para quem estava em dúvidas, para quem ainda tinha dúvidas em relação à vice da Maílza Assis, Wagner Salles agora bateu o martelo e disse, tá tudo certo, inclusive, né, já está aí em várias plataformas digitais, a fala do ex-prefeito e também do presidente do MDB no Acre. Precisamente foi uma entrevista concedida ao site AC 24 Horas, né? A gente sempre é importante ressaltar a fonte para trazer a credibilidade necessária para as pessoas, porque tem algumas matérias que os sites vão criando, especulando, porque gosta de likes, né? E likes dá dinheiro, a maioria das vezes, mas aqui o Sistema Juruá de Comunicação, ele preza sempre por trazer algo que tenha credibilidade. São 7 horas da manhã e mais 47 minutos. Vamos para um breve intervalo comercial e daqui a pouco voltamos com mais informações. Atenção! A Volkswagen é a primeira montadora a homologar um novo carro no programa Carro Sustentável. Chegou a sua hora de levar o SUV mais vendido do Brasil com IPI zero. A Volks vale mais porque tem o Tera, o SUV nota máxima em segurança e com IPI zero. É isso mesmo, Tera MPI com apenas R$31 mil de entrada e IPI zero. E mais, T-Cross com bônus de até R$28.500 com taxa zero. Vá até uma concessionária e aproveite. É o fecha-mês do Mercantil El Shaddai. Confira as nossas ofertas. Ovos de franga branca cartela com 30 unidades, só R$ 15,99. Filé de frango friato bandeja, R$ 21,99. Frango sabor o quilo, só R$ 10,49. Açúcar doce de o quilo, só R$ 2,99. Manteiga Cisura 500 gramas, só R$ 18,99. E água sanitária IP 1 litro, R$ 3,49. Sabão em pó IP sachê 1,6 kg, só R$ 16,99. Vem pro fecha-mês do Mercantil El Shaddai. Rua Goiás 1100, no bairro do Remanso. Trabalhando por amor. Bilcar Auto Center. Precisou de serviços mecânicos para o seu automóvel com qualidade, preços baixos e garantia? Vem para Bilcar Auto Center. Trabalhamos com alinhamento 3D, balanceamento, injeção eletrônica, suspensão e freios, troca de óleo, filtros e lubrificantes, embreagens e motores, carros a gasolina, flex e a diesel e mecânica em geral. Estamos situados na Avenida Copacabana, número 291, bairro Floresta. Sensacional, lá tem tudo que eu preciso. Se vai pintar, escuta bem o que eu te digo. A loja é a Caldeirão Cores e Tintas. Lá tem tudo que você precisa. Caldeirão Cores e Tintas, tintas imobiliárias e automotivas, atendimento diferenciado, rapidez na entrega, qualidade nos produtos. Na Avenida Joaquim Távora, número 225 no centro. Siga Oficial Caldeirão CZS. Deseja qualidade na análise e reparo dos seus produtos? Então venha conhecer a nossa empresa, Refrigeração Juruá. Estamos atuando há 16 anos no ramo de venda de peças e reparo de eletrodomésticos. Temos à sua disposição técnicos qualificados diretamente pelas fábricas. Trabalhamos com reparo de refrigeradores, bebedouros, freezers, lavadoras e manutenção e instalação de ar-condicionados. Venha fazer análise e orçamento do seu produto. Estamos localizados na Avenida 15 de Novembro, número 940, Manuel Terças. Estamos de volta, 7 horas da manhã e 50 minutos. Agradecer a todos que estão comentando também aqui no Instagram. O Neto Porfírio, ele disse assim: bom dia, fui no mercado, peixe do rio, R$27, muito caro. Isso daí é a experiência que ele teve lá no mercado, né? Como a gente já estava comentando aqui. E também o Emerson do Gás, na escuta do Bom Dia Cruzeiro do Sul, Silmar Rodrigues, Rosineide Queiroz, todos disseram bom dia.
A Nilda Freitas, ela disse assim, foi 2, meu coração quase parou. Ela acha que ela tá falando dos trovões, né? Eu só ouvi um, né? Mas teve gente aí que ouviu 2. Realmente foi intenso, viu, Leandro? Eu não ouvi não, eu já tava dormindo. Cara, com 2 crianças pequenas, ele tem que dormir cedo para dar conta. Essa é a nossa natureza. E falando assim de peixe, a gente está na Semana Santa e também é comum os nossos municípios vizinhos fazerem as feiras do peixe e haver destaques, como foi o caso de um tambaqui de mais de 10 quilos. Jovem piscicultor vence concurso do maior pescado na 8ª Feira do Peixe em Mâncio Lima. Uma das disputas mais aguardadas da 8ª Feira do Peixe e Agricultura Familiar do município de Mâncio Lima movimentou o segundo dia do evento, na última quarta-feira, dia 1º, com a realização do tradicional concurso do maior pescado. A competição reuniu 9 participantes, entre pescadores, artesanais e produtores de peixe em cativeiro, em uma das disputas marcada pela emoção e pela valorização dessa atividade. A valorização dos peixes foi realizada no próprio local, a avaliação dos peixes foi avaliada no próprio local do evento, com acompanhamento do público. Os critérios levaram em consideração o peso mínimo por espécie, tambaqui e pirapitinga a partir de 4 quilos, o piau com mínimo de 2 quilos e a matrinchã com mínimo de 1,2 kg, e o peixe artesanal com peso mínimo de 8 quilos. Então, na categoria peixe criado em cativeiro, a disputa foi bastante acirrada, com exemplares variando entre 5 e 10 quilos. Essa competição foi dividida entre as espécies piau, tambaqui, matrinchã e pirapitinga, com premiação de R$1.000 para cada categoria, incentivando ainda mais a participação desses produtores. O grande destaque foi o piscicultor Joanes Araújo, que conquistou o primeiro lugar, com um tambaqui pesando aproximadamente 10 quilos e 400 gramas. Surpreso com o resultado, ele comemorou a conquista e destacou a importância do momento. Segundo ele, foi uma surpresa muito grande, porque eles foram lá participar da feira, vender os peixes e decidiu entrar na competição sem muita expectativa. E ele agradeceu a Deus, né? Esse peixe já é antigo, né? Ele ressalta, e deve ter de uns 9 anos para mais, né? Para ele, o mais importante é a lembrança, o troféu e a alegria de participar de um evento tão importante para a economia local, né? Então, tá aí, né? São os momentos de entretenimento também nas feiras do peixe aqui da nossa região. E em Mâncio Lima, como sempre, tem essas disputas anualmente aí, inclusive, esse pescado é bastante grande, né, Leandro? Diz que já tinha de 9 a 10 anos, viu? Olha, eu fiquei muito feliz quando eu vi isso aqui, eu vi essa matéria, porque é o seguinte, Jane, Giovana e os produtores já estão quase concluindo, serei breve. Mas mais importante do que realizar a feira, que a feira é a culminância, ou seja, de tudo aquilo que foi produzido, né? É isso que está sendo feito lá em Mâncio Lima, tem outros municípios, Rodrigues Alves, esse apoio ao produtor para que ele possa criar, possa escoar e possa vender, que a feira é o momento da venda, né? Mas antes de tudo isso tem todo um trabalho, tem que fazer o açude, tem que comprar ração, tem que ter equipe técnica para acompanhar o crescimento do peixe, ou seja, capacitar quem está produzindo, e isso está sendo feito em Mâncio Lima. Eu vi, inclusive, estão sendo levados, Jane, aqueles maquinários em cima de umas balsas para dentro do Rio Moa, que é um rio de difícil navegação, lá para as cabeceiras para ajudar nessa produção, fazer trabalho, abrir ramais. Isso é muito importante. É um setor que merece muita atenção, né? Porque movimenta bastante a economia aqui da nossa região. Então, essa valorização sempre é muita satisfação trazer assim essas notícias. Tem uma ouvinte que está falando assim: não pode vender o peixe muito caro, tem que fiscalizar, porque a orientação do presidente dos pescadores é que a venda do quilo seja de no máximo R$25. Essa daí é uma das informações que os ouvintes estão aqui falando. Mas, de qualquer forma, é muito bom essa Semana Santa, é muito bom essas tradições. E movimenta mesmo, porque peixe, além de ser saudável, aqui no nosso Vale do Juruá, vai
produzir assim, vai trazer mais lucro para os pescadores e que vivem disso também, como é o caso desse jovem, o Johannes, ele estudou comigo, então já jovem, já está se destacando nesse setor, então sempre é muito gratificante. Agora vale ressaltar que tem muitos deles que se aproveitam da época da Feira do Peixe, que todo mundo vai comprar peixe, porque é a Semana Santa, aí só vou vender um pouco mais caro, vou vender o preço que eu quiser. Tem muita gente que faz isso, viu? Uhum. Eu tenho certeza que nem todo peixe que é vendido ali, também eles estão utilizando a tabela que é indicada aí pelo presidente aí dos pescadores aqui do mercado, principalmente aqui em Cruzeiro do Sul. Fica aqui, né, um ponto para ter atenção de quem é responsável por fiscalizar também. E falando sobre investimento, mudando um pouco de assunto, saindo da agricultura, falando sobre investimento aqui no nosso estado, os nossos representantes da Aleacre decidiram, por maioria, autorizar governo a contratar 30 milhões de dólares. A Assembleia Legislativa do Estado do Acre aprovou nesta quarta-feira a contratação de um empréstimo de 30 milhões de dólares junto ao BID com garantia da União. O projeto recebeu 13 votos favoráveis e 2 contrários. Os deputados Edivaldo Magalhães e Emerson Jarude votaram contra, criticando o conteúdo e a rapidez da votação. Eles também questionaram a necessidade do financiamento e possíveis impactos sobre os contribuintes. Então, a gente trouxe essa informação, né, para destacar também os pontos positivos. Os pontos positivos disso a gente pode ter juros menores e melhores condições, porque o Brasil ele garante o pagamento, né? A gente observou que está na garantia da União. Tem essa possibilidade de modernizar a nossa gestão fiscal, numa perspectiva estatal, né? Tem um maior combate à sonegação de impostos também e o movimento da eficiência da arrecadação. Já chama a nossa atenção, né? Mais arrecadação, mais serviço que a gente espera. Então, tem o acompanhamento técnico e os pontos negativos para ter cuidado também é o aumento do endividamento do Estado, né? Então, essa aí é a responsabilidade do Estado se organizar financeiramente, porque se não pagar, a União cobra, né, que está como garantia, e depois desconta os repasses ao Estado. Então, fica essa informação. Pois é, 155 milhões e 205 mil reais, isso transformado em reais, né? É isso mesmo. E a gente observa aqui, mudando um pouco de assunto, trazendo para a nossa região do Juruá, os nossos rios. É muito rápido que o rio enche. Ontem a gente divulgou o boletim da Defesa Civil, destacando que uma família estava desabrigada. Na manhã desta quinta-feira, a gente já tem um novo boletim que saiu às 6 horas da manhã, trazendo um número de 13 famílias desabrigadas e com uma cota do nível atual de 13,96 metros. Lembrando que a cota de transbordo é 13 metros. A gente vê, é impressionante a rapidez como o rio sobe, né, Leandro? Porque é a natureza mesmo, é a força da natureza. São 13 famílias, mas o total já chega a 60 pessoas desabrigadas, né? Porque aí está em número de famílias, né? Pois é, e com isso as pessoas estão se deslocando aí para a Escola Rita de Cássia, localizada no Cruzeirão, onde estão acolhidas 40 pessoas, e também na Escola Corazita Negreiro, no bairro do Telégrafo, né? Outras 23 pessoas que recebem assistência em um terceiro espaço, que é na Madre de algum desbeque no bairro Miritizal. Gente, agora são 8 horas da manhã em Cruzeiro do Sul, desejando a todos vocês ótimo café da manhã, ótimo almoço. 12h15 tem o Juruá Notícias com a Adeli Souza. Voltaremos com o Bom Dia Juruá na segunda-feira. Tenham todos um ótimo final de semana, uma ótima sexta-feira santa para todos. Bom dia. Um bom dia todo especial ao meu amigo Lucas dos Correios, que todas as manhãs nos acompanha, em nome dele e de todos os demais ouvintes e telespectadores. Eu desejo uma excelente quinta-feira, um bom final de semana. Cuidado, você que vai sair aí, vai beber, vai dirigir, muito cuidado, que a vida é o bem mais precioso que você tem e eu também. Obrigada pela sua audiência, em especial aos comerciantes, a Dona Glória, o Arlindo, o Chico Andrade, o Gilberto, meu pai, a Conceição também, que estão lá no mercado nos ouvindo. E agradeço a todos pela sua audiência e até segunda-feira, se Deus quiser. As opiniões do apresentador não expressam necessariamente o pensamento da direção do Sistema Juruá de Comunicação.